TV Caminho Livre não conhece o básico sobre o dia da expiação, mas quer debater juízo investigativo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e eu quero provar para vocês que o Paulo César da TV Caminho Livre não conhece o mínimo, o básico sobre o dia da expiação, que inclusive é o fundamento principal da doutrina do juízo investigativo, e quer discutir o assunto, como se do assunto entendesse. Aí fica um pouquinho difícil, né? Duvida do que eu tô falando? Dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Então, quem era beneficiado com o dia da expiação, lá em Levítico 16? O verdadeiro povo de Deus. Ninguém era rejeitado ali naquele dia. Ninguém, sabe por quê? Eu estou falando que ninguém, porque só eram beneficiados aqueles que haviam confessado seus pecados, matando o cordeirinho, entregando para o sacerdote ministrar. Só esses eram beneficiados. Portanto, não havia esse negócio de aceita-se nomes, rejeita-se nomes. Aquele que não havia confessado os seus pecados ao longo do ano, eles não eram beneficiados no dia da expiação. Eles não recebiam benefício algum. E Deus não os rejeitava. Por que Deus não os rejeitava? Porque eles não haviam pedido perdão a Deus. Portanto, Deus não poderia rejeitá-los se eles mesmos não reconhecendo o seu pecado e for a Deus em busca de perdão. É por isso que Deus não pode rejeitar aquilo que ninguém pediu a ele. Como é que Deus vai rejeitar aquele que não foi a Deus em busca de perdão? Então, no dia da expiação só havia aceitação. Então, no dia da expiação só havia aceitação. Então, no dia da expiação só havia aceitação de todos aqueles que durante o ano foram confessar os seus pecados através da morte do animalzinho lá, cujo sangue era ministrado pelo sacerdote no santuário. Ah, é mesmo, Paulo César? Então quer dizer que no dia da expiação só havia aceitação? Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 23. Nós vamos ler do verso 26 até o verso 30, e a gente vai comprovar com uma simples leitura da Bíblia que o Paulo César não conhece o mínimo, não conhece o básico sobre o dia da expiação. Inclusive é por isso, por não conhecer o mínimo e o básico, que acha que a doutrina do juízo investigativo é uma bobagem, é uma heresia, é uma coisa absurda. Sim, para quem não conhece a Bíblia, a doutrina do juízo investigativo, que é uma doutrina bíblica, é uma bobagem, concordo. A pessoa não conhece nada, acha que a gente está falando uma super idiotice e tenta nos medir com a régua da sua própria ignorância. Então vamos lá. Levítico 23, a partir do verso 26, a Bíblia diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis a oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do meio do povo. Quem desse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. O Paulo César, que nunca leu a Bíblia, ele quer ensinar para você na TV Caminho Livre que a teologia adventista é um absurdo, que a doutrina do juízo investigativo é ridícula, não tem base nenhuma. Mas agora a gente já entendeu o motivo do porquê que ele fala esse tipo de coisa. É porque ele sequer conhece a palavra de Deus que embasa a doutrina do dia da expiação, que é o fundamento da teologia do juízo investigativo. Esse é o problema. Quando a pessoa não conhece o texto bíblico, ela pode ter essa impressão de que uma doutrina baseada no texto bíblico que ela não conhece é uma coisa estranha, uma coisa que ela nunca ouviu falar, deve ser uma heresia, deve ser uma besteira, porque ela não conhece a Bíblia. Então, basicamente é isso. E aí eu explico para vocês algumas questões. Por que eu não saí correndo para
refutar os 7 vídeos do Paulo César sobre juízo investigativo, para demonstrar o quão desonesto ele é, ao não voltar à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por quê? Porque a gente tem coisa melhor para fazer, porque refutar o Paulo César sobre juízo investigativo é uma coisa simples e fácil, a gente percebe que ele não conhece o mínimo e não conhece o básico. Por isso, antes de refutar ele sobre juízo investigativo, eu estou fazendo um panorama mais amplo sobre a doutrina calvinista, que aí pode colocar um pouco mais de dúvida em algumas pessoas. Nós estamos trabalhando a doutrina da eleição incondicional, a relação entre Deus e o mal, e a próxima fase da nossa série sobre a TV Caminho Livre vai ser sobre as doutrinas da depravação total e do livre-arbítrio. Essas coisas alguém ainda pode ter dúvida, agora que o Paulo César não conhece nada sobre a doutrina do juízo investigativo já está provado com base nas suas próprias palavras. Mas vamos retomar as coisas que ele disse nesse trechinho do vídeo que eu cortei para vocês aí, para a gente ilustrar de forma bem específica e bem clara o que a gente está dizendo aqui. O Paulo César começa esse trecho do vídeo perguntando assim: quem era beneficiado no dia da expiação de Levítico 16? O verdadeiro povo de Deus. Até esse ponto eu concordo. Sim, os beneficiados no dia da expiação eram aqueles que se afligiam e por se afligirem cumpriam aqui as estipulações do mandamento sobre o dia da expiação e eram beneficiados com a purificação dos seus pecados. Todavia, o que o Paulo César parece não entender é que o dia da expiação ele evoca uma discussão bem mais profunda, bem mais interessante, bem mais complexa do que a perspectiva calvinista permite a gente entender, avaliar e crer, tá? Porque o que acontece basicamente é o seguinte: conforme a gente explicou lá na nossa série sobre a doutrina do juízo investigativo, essa doutrina ela tem alguns fundamentos muito importantes que, se você não os entender, você de fato vai ficar um pouco perdido na compreensão a respeito desse tema. Inclusive eu vou ilustrar um pouco isso, relembrando um pouco algumas coisas que a gente gravou lá naquela série. Vem comigo. Ok, meus amados, então aqui estamos, diante da minha playlist sobre o juízo investigativo, uma playlist que tem aí mais de 120 vídeos, mas eu vou destacar alguns deles para você. Então, se você quer entender o tema do que eu estou falando aqui nesse vídeo presentemente, você poderia dar uma olhada nesse vídeo aí de número 30, Juízo Investigativo, os Fundamentos da Soteriologia Bíblica. Porque basicamente o que acontece? O livro de Levítico é um livro que estabelece a base da doutrina da salvação, ok? Que vai ser espelhada no Novo Testamento, a partir do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Então todo o sistema levítico, cujo ápice era o dia da expiação, conforme o próprio livro de Hebreus nos diz, eram sombras e figuras dessas coisas celestiais. Então se ilustrava o sacrifício do homem que veio do céu, do homem celestial, de Deus que se fez homem, através dos sacrifícios de animais. Mas o sacrifício de animal era mera sombra e figura dessa coisa celestial, desse sacrifício imensamente superior, né? Por isso que o sacerdócio de Cristo é imensamente superior ao sacerdócio levítico, que está um pouco aí na base da revelação sobre o livro de Hebreus e tudo mais, ok? Então você precisa estudar um pouco desses assuntos. Outro vídeo bem legal de vocês estudarem para entender esse tema é o vídeo 33. Expiação já e ainda não e o conceito de contradição. Que basicamente tem que ver com uma realidade que o Paulo César não leva em conta, porque ele nunca estudou o tema, por isso ele sai falando bobagem na internet. Que basicamente o que acontece é o seguinte: quando você volta alguns capítulos no livro de Levítico, você chega lá, por exemplo, no capítulo 4, ali se fala que a pessoa que cometesse determinado pecado, etc., ela deveria fazer determinadas coisas e trazer ali um sacrifício e tudo mais. E o verso 20 do capítulo 4 diz assim: e o sacerdote por eles fará expiação
e eles serão perdoados. Isso se repete no capítulo 4, no verso 26, no verso 31, no verso 35, no capítulo 5, verso 10, verso 13. E tem um monte de mensagens assim desse tipo que basicamente era o seguinte: fora do contexto do dia da expiação, existiam rituais diários no santuário. E ali os príncipes, o povo, as pessoas iam, faziam lá o sacrifício e fazia-se a expiação e elas eram perdoadas dos seus pecados. Aí quando chegava no dia da expiação, essas mesmas pessoas tinham que novamente participar dos rituais do dia da expiação, e quem se afligisse seria aprovado e teria os seus pecados apagados, e quem não se afligisse no dia da expiação ia ser eliminado e destruído, conforme a gente leu em Levítico 23. Isso tem uma implicação muito interessante, né, que é o conceito de expiação já e ainda não. Então pode ser que havia um israelita que durante o ano ia lá e oferecia um sacrifício pelos seus pecados. Só que chegava no dia da expiação, entre o dia que ele ofereceu o sacrifício pelos seus pecados e o dia da expiação, ele apostatava da fé e ele não se afligia no dia da expiação. O que acontecia com ele? Ele era eliminado do povo, mesmo ele tendo participado de rituais de expiação diária, lá, baseado em Levítico 4, em Levítico 5, em Levítico 6, esses rituais todos, tá? Então você participar da expiação nos rituais diários não era garantia que você estava tudo kit para o dia da expiação. No dia da expiação você tinha que cumprir o ritual específico do dia da expiação. Por isso é expiação já, mas ainda não. Então o que acontece? Essa é a base de toda a mensagem soteriológica do Novo Testamento. E aí eu também colocaria para você dar uma olhada no vídeo 34, a relação entre o Antigo e o Novo Testamento à luz da tensão escatológica. Aí os vídeos 35 e 36, a tensão escatológica na teologia de Paulo e a tensão soteriológica na teologia de Paulo, que é os vídeos 35 e 36. Só você assistir esses vídeos já destroem completamente a teologia calvinista do Paulo César e da TV Caminho Livre. Aí você vai realmente entender o que acontece lá no dia da expiação. Depois você poderia até mesmo se aprofundar e dar uma olhada, por exemplo, nesse vídeo 41, tensão escatológica e soteriológica em Hebreus. Esse aqui, olha, vídeo 43, lições entre Hebreus e Levítico. E assim, vai longe a questão, tá bom? Vai bem longe. Se você tivesse visto esses vídeos, Paulo César, você com certeza não estaria passando vergonha nesse momento na internet por não saber o mínimo a respeito do assunto. Agora vamos voltar lá ao que o Paulo César estava falando. Ele diz assim, né, que os beneficiados eram um verdadeiro povo de Deus e que ninguém era rejeitado naquele dia. Não era rejeitado, era só eliminado e destruído, né? Que é a mesma coisa de serem rejeitados, né? E etc e tal. E que as pessoas que haviam confessado os seus pecados, matando o cordeiro e entregando para o sacerdote ministrar, eles eram os beneficiados. Sim, eles eram os beneficiados, mas se eles não participassem corretamente do dia da expiação, eles eram eliminados. Então, seu argumento já caiu por terra, tá bom, Paulo César? E a ideia, portanto, de que não havia esse negócio de aceitar alguns e rejeitar alguns, ou aceitar nomes e rejeitar nomes, demonstra-se falsa, porque na tipologia do dia da expiação, quem estava cumprindo o requisito do dia da expiação em contrição era aceito, quem não estava era rejeitado. Aquele que estava ali afligindo a sua alma de acordo com a disposição do mandamento sobre o dia da expiação era aceito. Aquele que não estava se afligindo de acordo com a estipulação do dia da expiação era rejeitado. Esse é o fundamento da percepção adventista sobre o juízo investigativo. Porque se você, no dia do juízo investigativo, não estiver cumprindo as estipulações que Deus deu, você vai ser condenado. É simples assim. Por isso esse é um dia de juízo, né? Fazendo a tipologia, inclusive, do juízo final, né? Do início do juízo final. Então você diz assim, Paulo César, além de tudo, né?
além de você não entender nada sobre o dia da expiação, que é a base do juízo investigativo, você começa a colocar uns questionamentos que demonstram que tem mais algumas coisas que você não entende. Aí você diz assim: aqueles que não haviam confessado seus pecados não eram beneficiados. Eu concordo com você. Entretanto, aqueles que confessavam os seus pecados tinham que estar afligidos no dia da expiação. Ok? Então a questão aqui não é só entre quem confessou o pecado e quem não confessou. É entre dois grupos de pessoas que ambos confessaram os seus pecados, mas um grupo estava afligido por causa disso tudo e era beneficiado no dia da expiação, e esse outro grupo tinha confessado seus pecados, mas agora deixou isso para lá, apostatou, não se afligiu no dia da expiação. Esse era condenado. Tá? Então a falsa dicotomia da TV Caminho Livre, ela é esclarecida pela compreensão mais profunda e bíblica do tema, tá bom? Aí você diz assim, que Deus não rejeitava ninguém no dia da expiação, porque essas pessoas a quem Deus supostamente não rejeitava, não haviam pedido perdão a Deus, portanto Deus não podia rejeitar. Se eles mesmos não reconheciam seus pecados e não tinham ido a Deus em busca de perdão, é por isso que Deus não pode rejeitar aquele que não pediu para ele, para que Deus o aceitasse. Como que Deus vai rejeitar quem não foi a ele em busca de perdão? E aqui, Paulo César, você demonstra que você não entende nada de calvinismo e de eleição incondicional. Ô Paulo César, eu vou explicar umas coisas para você. Dentro da visão calvinista, que você supostamente defende, apesar de que você também aparentemente não conhece ela muito bem, o ser humano é totalmente depravado e o ser humano não pode aceitar a Deus ou buscar a Deus em primeira instância e por si mesmo. Agora você está dizendo aqui que Deus não rejeitava ninguém no dia da expiação, porque essas pessoas rejeitadas, em tese, elas não tinham ido em busca de Deus, então elas não poderiam ser rejeitadas porque ela nem tinha buscado a Deus, querendo dizer algo do tipo assim: Deus só poderia rejeitar alguém se aquela pessoa tivesse buscado ele e ele tivesse rejeitado. Mas, Paulo César, essa própria dinâmica ela é impossível no paradigma calvinista da depravação total e da eleição incondicional. Deus não pode depender do homem buscar ele para Deus decidir dar o perdão para ele ou não dar o perdão para ele. Tipo, aceitar nomes ou rejeitar nomes. No calvinismo, o que acontece é o seguinte, é o contrário. Deus aceita nomes ou rejeita nomes independentemente da pessoa ter ido ou não buscar ele, porque, inclusive, seria impossível para qualquer um que foi aceito ou que foi rejeitado ir buscar Deus, porque é totalmente depravado o ser humano. Então o ser humano não pode buscar a Deus. Então, naquilo que você está descrevendo aqui no seu vídeo idiota, basicamente demonstra que você não entende nada sobre o dia da expiação, portanto você não entende nada sobre o juízo investigativo, porque o dia da expiação é a base do juízo investigativo, mas você também não entende nada sobre calvinismo. Você tenta dizer que Deus só aceitava as pessoas no dia da expiação porque elas tinham vindo buscar o perdão, mas você esquece que existiam aquele Israel que tinham buscado o perdão nos sacrifícios diários, mas que talvez não estivessem se afligindo corretamente no dia da expiação, e mesmo tendo buscado o perdão em primeira instância, seriam rejeitados na instância definitiva no dia da expiação. Inclusive, essa é a base da tensão escatológica e da tensão soteriológica sobre a qual está construído o Novo Testamento. Jesus morreu por todas as pessoas. Agora a ideia é, você tem que perseverar na fé nesse sacrifício que ele fez para você até a última instância para você ser salvo. Se você aceitar essa salvação numa primeira instância, mas vier a apostatar, vai acontecer com você igual aconteceu com o israelita. Ele vai pedir perdão no ritual diário e vai ser condenado no dia da expiação, porque não se afligiu no dia da expiação. Ele não confirmou o pedido de perdão que ele fez no ritual diário no dia da expiação. Ele foi infiel no dia da expiação. E por causa dessa infidelidade, o que vai acontecer? O seu nome vai ser rejeitado. Só que o Paulo César, ele não sabia disso. Porque ele não conhece a Bíblia, ele não conhece o assunto a respeito do qual ele quer dar aula para você na internet.
Tá entendendo como que é fácil e simples a gente desmascarar as imbecilidades de Paulo César e TV Caminho Livre sobre a doutrina do juízo investigativo? E porque é tão fácil, eu vou deixar esse assunto de lado e vou continuar a minha série de refutação à TV Caminho Livre, falando de depravação total e livre-arbítrio. E aí depois eu vou falar de expiação limitada, de graça irresistível, de perseverança dos santos, e depois que eu destruir o calvinismo inteiro da TV Caminho Livre, aí eu refuto as idiotices a respeito de juízo investigativo. Um abraço.